Amigos e amados de meu Pai, que Deus abençoe a todos e que a nossa meditação venha despertar em vocês uma fé racional, inteligente, uma fé completamente fora da emocional, a fé emotiva, para que você não venha buscar sentir, mas ter coragem para agir e obedecer, concordar e obedecer à palavra de Deus. Porque é como eu estava orando ainda há pouco, meu Deus, estava orando por todos e eu disse, meu Pai, eu não sinto o Senhor, eu não toco no Senhor, eu não vejo o Senhor, nada, zero em termos de sentimento. Mas uma coisa eu tenho certeza que o Senhor me ouve, que o Senhor me ouve, o Senhor me ouve, não porque eu sou alguma coisa, mas porque o Senhor prometeu, o Senhor falou, eu creio no que o Senhor falou, eu concordo com o Senhor, que o que o Senhor falou é verdade. Então, essa concordância nossa com Deus é um casamento. A mesma coisa quando nos casamos. Porque quando nos casamos, então, o ministrante do casamento pergunta, fulano, você aceita o fulano como seu marido, aquela ladainha. E ela, sim, fulano, você aceita Beltrano, mas eles estão ali para casar, eles já concordaram. Eles estão ali arrumadinhos só para receber a bênção. Não é para concordar, mas já concordaram. Tiveram que concordar para estarem ali no altar. Assim também é o que se passa com a gente. Eu não preciso sentir, tocar, ver Deus. Eu não preciso disso. Nem você. Por quê? Porque na minha mente, no meu intelecto, no meu racional, está escrito. Isso é que é importante. O que Deus falou tem que acontecer. Mas acontece com aqueles que obedecem, que concordam, que unem com Ele daqui na terra até o céu. Olha só. Veja só esse texto, muito legal. Diz aqui, o Senhor dos Exércitos jurou. Quando fala Senhor dos Exércitos, não precisa dizer mais nada. Quer dizer, o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor de todos os exércitos, os angelicais, obviamente. Aqui os exércitos são angelicais. São um exército infinitamente maior, infinitamente mais poderoso, infinitamente maior, mais digamos, capacitado do que qualquer exército que há ou que venha a haver neste mundo. Então, quando o Senhor dos Exércitos diz, jurou, ele jurou. O Senhor Deus Todo-Poderoso jurou. Precisaria ele jurar? Não, claro que não. Mas ele jurou para deixar claro, claríssimo, que independentemente da gente sentir a presença dele ou não, o que ele jurou, o que ele falou, o que ele fala, acontece. Então ele diz, o Senhor dos Exércitos
jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, assim acontecerá. E como determinei, assim se efetuará. Está escrito. Acabou. Eu não sei se você pode perceber, se você percebe a grandeza dessas palavras. Porque quando ele fala, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará, eu lembro de mim, na minha juventude. Eu lembro muitas coisas da nossa juventude. E uma das coisas mais importantes que eu não esqueço foi o meu casamento com Deus. A minha aliança. Quando eu falo casamento com Deus, pessoal, eu estou me referindo a uma aliança, ao pacto que nós fizemos com Ele, a concordância que nós aceitamos e submetemos à palavra dele. Então, quando eu tinha 19 anos, eu tive essa experiência pessoal com ele. E nessa experiência ficou claro, mas muito claro mesmo, que ele seria comigo, se eu continuasse sendo com ele. Não tinha dúvida, mas eu precisava estar com ele. Eu precisava concordar com ele, que é o casamento. No casamento, Esté e eu nós concordamos um com o outro. E apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas, o casamento nunca teve assim, por um fio, ou mesmo correu risco. Não, porque houve um assumir de palavra. Assim como Deus assume a palavra dele, nem precisava jurar, mas ele jurou, assim também nós o fizemos no altar, um para com o outro, Esther para comigo e eu para com ela. E eu digo para vocês, para todas as pessoas, como testemunha viva do que está escrito. Eu sou uma testemunha viva daquilo que Jesus falou. Eu testemunho dele. Eu nunca vi Jesus, nunca toquei em Jesus, eu nunca senti Jesus. Mas eu tive aquela experiência pessoal com ele, que é inexplicável. Se eu tentar falar aqui, ao invés de eu ajudar, vou trazer dúvida. Eu não quero fazer isso. Mas eu sei dizer o seguinte, que desde aquele momento em que houve esse casamento com ele, essa aliança com ele, esse pacto com ele, então eu determinei que o meu casamento, a pessoa que iria fazer par comigo, para que vivêssemos o resto da vida juntos, para que eu pudesse ter uma pessoa que me auxiliasse, uma ajudadora. Eu era só. Então eu precisava de uma ajudadora, que é o que Deus fez depois que ele criou Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. O que ele quer dizer com isso? O que ele significa não é bom que o homem esteja só? É exatamente, minha amiga, isso. Que ele precisava de uma ajudadora. E eu precisava de uma ajudadora, uma auxiliadora, para que fizesse par comigo e juntos pudéssemos
ajudar um ao outro, somar um na vida do outro, porque o que faltava em mim, ela viria completar, o que faltava nela, eu iria completar. Então os dois seriam uma só carne. Bem, a partir daí, amiga e amigo, a partir da criação do homem e da auxiliar deste homem, nasceu a aliança ou as alianças, o casamento, que é a coisa principal, a coisa mais importante neste mundo, depois que você faz uma aliança com Deus. Então, naquele dia que nós tivemos aquela experiência com Deus, foi o meu casamento com Ele, minha aliança com Ele, meu pacto com Ele, e Ele comigo. Então, a partir dali, eu precisava de alguém que me auxiliasse. E Ele enviou a Esther. Ora, eu quero dizer para vocês, por experiência pessoal e também profissional, como servo de Deus, eu tenho visto isso. O maior sofrimento do ser humano, a coisa mais dolorosa, a doença pior que o ser humano tem abraçado é a solidão. Não tem coisa pior. Não tem coisa pior. Eu, como ser humano, falo isso. Não falo como pastor, não falo como servo de Deus. Eu falo como um ser humano qualquer, comum. Porque você, eu e cada ser humano nasceu para viver em comunhão com outra pessoa, uma auxiliadora ou um auxiliador. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, você vê que as pessoas, o mundo está virado de cabeça para baixo, as crianças estão nascendo sem pai, sem mãe, essa é a realidade. Por quê? Por que as crianças estão assim, rebeldes? Se só vê crianças rebeldes por esse mundo afora, coitadinhas, elas são vítimas da desunião, do descasamento, do descaso, melhor dizendo, do ser humano para com a instituição mais sagrada na face da terra, que é o matrimônio, que representa, que simboliza, que tipifica a aliança de Deus com o homem. Quando a gente casa com Deus, que quer dizer, quando a gente tem um encontro com Ele, quando a gente tem uma experiência com Ele, quando a gente se entrega para Ele, ó meu Deus, está aqui a minha vida, eu não sei o que fazer dela, mas o Senhor sabe, eis-me aqui para obedecer a tua voz, a tua palavra. Então, quando você faz uma aliança com Deus, isso é uma coisa pessoal, individual, que você não depende de ninguém, você não depende da auxiliadora ou do marido, você só depende de si próprio, é uma decisão pessoal sua, na sua cabeça. É individual, cada um tem que tomar a sua própria decisão. Mas Deus mostra da sua palavra que não há como a pessoa ser feliz se ela for só. Impossível. Impossível ela ser feliz. Pode ter dinheiro, pode ter o curso que tiver, sabedoria, inteligência, pode ser o mais sábio deste mundo, pode ser um Salomão da vida. Salomão era um homem poderosamente rico, o mais rico do mundo, foi o mais rico, o mais sábio do mundo. Contudo, em toda a sua sabedoria, ele caiu feio, ele desabou, ele perdeu, porque ele não observou a palavra de Deus. E por isso, mesmo com sabedoria, mesmo com todo o poder econômico,
com todo o poder de um país, de uma nação, Salomão se ajoelhou e caiu. Essa é a realidade. Agora, por quê? Porque ele se deixou levar pelas mulheres. Ao invés de uma esposa, o casamento dele já foi um fracasso, porque ele era rei, ele se achava muito importante para casar com uma plebeia entre o povo de Israel. Então, foi buscar a esposa, a filha de Faraó, lá do rei do Egito. Aí começou o inferno na vida dele. Começou porque ele se uniu, ele agarrou uma auxiliadora, uma ajudadora, que não viria ajudá-lo. Pelo contrário, iria desvirtuar a sua fé, os seus princípios. E por isso Salomão se arrebentou. Ele fez um péssimo negócio. O pior negócio da vida dele foi ter se casado com uma mulher pagã. E o paganismo dela o influenciou, e ele se perverteu, e ele se perdeu, chegando ao ponto de ter 1000 mulheres. Então, quando tratamos de casamento, nós temos que considerar que a vida do ser humano, seja da mulher, do homem, ela começa, a felicidade dos dois começa com Deus, relacionamento com Deus. É a cruz do nosso Senhor Jesus. A haste vertical representa o seu casamento com Deus. Os braços da cruz representam a esposa ou o marido, o seu auxiliar, o seu ajudador ou ajudadora. Então, amiga, uma vez formando essa cruz de forma de acordo com a palavra de Deus, aí sim, você pode construir, você pode tomar posse dos seus projetos, porque você vai ter uma direção que vem do alto e que vai dar a você direito de realizar a direção de Deus com a sua ajudadora, ou seu marido. Então, quando nós tivemos essa experiência com Deus, Ele me deu essa visão, esse entendimento. Se eu casasse com Deus, com certeza eu iria casar bem. Eu iria casar com a pessoa que seria enviada dele para me auxiliar, me ajudar, me sustentar. E é isso que aconteceu. Esse é um segredo que nós dividimos com quem tem juízo. Claro, se a pessoa vive pelo sentimento, vive pelas paixões do coração, vive pelo oba-oba, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu tenho vontade disso. Se você sente, se você vive, se você toma decisões em cima do seu coração, dos desejos, das cobiças do seu coração, você vai se arrebentar. Não tenha dúvida disso, porque está escrito, o próprio Deus quem falou. Ele falou que o coração é enganador e cruel e mau. O coração é mau. Você pode ler isso lá em Jeremias, no capítulo, deixa-me ler aqui, 17 e versículo 9,
que diz assim, Deus falando, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então você, eu, todos nós carregamos uma coisa que é enganosa, que se chama coração. Mais do que todas as coisas é o coração. E perverso. Além de enganoso, ele é perverso. Quem o conhecerá? Nem você que conhece, que diz conhecer o seu coração, conhece o seu coração. Nem você. Assim como Salomão casou mal, iludido pelo oba-oba, porque ele era um rei, casar com uma plebeia não estava nos planos dele, não ia ficar bem para a sociedade. Ele então foi buscar uma mulher que seria rainha e se arrebentou. Os dois se arrebentaram. Então diz assim, enganoso, Deus falou, é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, quando nós carregamos um coração dentro de nós, ele está sempre querendo, desejando, almejando, cobiçando aquilo que contraria a vontade de Deus. E, obviamente, vai trazer prejuízos incalculáveis e letais para as pessoas, que é o que tem acontecido. Nós vemos aí pessoas lamentando seus maus casamentos. Eu casei mal. Bispo, tá bom, eu casei mal, eu me dei mal. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Agora você tem que lutar. Lute com Deus. Você, quando casou, você não perguntou para Deus, Deus, é essa pessoa? Você casou por livre e espontânea vontade. Agora, você casou, viu que casou mal, a sua vida é um inferno. E se casa outra vez, só se for da vontade de Deus, porque se não for, vai dobrar o sofrimento. Então, o que você tem que fazer? Você tem que voltar ao princípio de tudo, isto é, volte-se para Deus, case com Ele. Ainda que você esteja já comprometida com a fulano ou fulano, comprometa-se com Deus. Coloque-o em primeiro lugar na sua vida. Forme, construa a sua cruz, um relacionamento você e Deus. E depois, Ele vai te dar direção para você formar esses braços da cruz. E a proposta que nós estamos fazendo para o dia 24, sem ser esse domingo agora, no outro domingo, dia 24, quando encerramos o jejum de Daniel, a proposta é a seguinte, é você receber o Espírito Santo. E receber o Espírito Santo é o casamento, é a união. Então você faça isso, minha amiga, meu amigo. Como Deus falou aqui, como pensei, como ele diz lá em Isaías, seu Isaías. Deixa eu ver aqui para ler novamente o texto. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, quer dizer, raciocinou, não é como senti. Como pensei, assim sucederá, quer dizer, vai acontecer. E como determinei, assim se efetuará. Quem tem o Espírito de Deus professa esse texto e coloca-o imediatamente em ação.
Essa é uma inspiração divina, isso é Deus que está falando. Ele está dando a dica, determine, pense, coloque toda a sua força para que este dia, 24 de maio de 2026, você venha se casar com Deus e venha realmente experimentar a grandeza desse casamento, dessa união, desse matrimônio eterno com o Altíssimo, que é a aliança, que é uma aliança. O dia que isso acontecer com você, a sua vida vai mudar. Porque casando com Deus, você vai saber com quem casar, que seja da vontade dele. Ele sabe já a pessoa certinha para você, que se encaixa, se enquadra direitinho com você. Então eu posso falar isso para vocês, tem autoridade, isso eu não aprendi numa faculdade de teologia, ninguém me ensinou senão o próprio Deus através da sua palavra. Eu aprendi, primeiro casar com Deus, para depois casar com a pessoa que ele enviar, porque antigamente era assim, os pais é que buscavam a esposa para os seus respectivos filhos. E é o Pai nosso que está nos céus, é quem vai trazer a pessoa certa para você. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Vamos à prática. Vamos colocar esse dia 24 de maio como um marco, um referencial de uma vida nova. Marque isso dentro de você. Você que ainda não encontrou, não teve uma experiência com o seu noivo, que é Jesus, então, dia 24, determine receber o seu espírito. Porque se você concordar com ele, não só concordar no sentimento, mas concordar aqui e na prática. Ó Deus, eu resolvo deixar a minha vida de erro, de pecado, essa vida errada que eu tenho vivido, para viver de acordo com a tua vontade. Mas eu preciso do teu Espírito conduzindo o meu pensamento. Eu coloco a minha cabeça, eu coloco o meu coração, eu sujeito o meu corpo por inteiro, corpo, alma e espírito, nas tuas mãos. Mas dirija-me para que seja feita a tua vontade nessa união, nesse matrimônio, nesse pacto com a pessoa que vai me completar e que também vou completá-la. Então, primeiro Deus, case-se com Deus e depois você vai ser orientado para casar com a pessoa que realmente também é casada com Deus. Graças a Deus. Aí duvido que não vai arrebentar. Vai arrebentar. Quer dizer, vai ser sucesso absoluto. E depois todas as demais coisas serão acrescentadas, que é o que Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus tem que estar dentro de você, reinando. Ele tem que estar reinando na sua vida para conduzir. Qual é a pessoa, meu Pai, que eu vou encaixar direitinho? Então ele vai dirigir você. Quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, o reino de Deus vem e a sua justiça também. Graças a Deus. Vamos continuar nesse jejum de Daniel. Dia 24 estaremos lá em Jerusalém, no cenáculo, unindo a fé de todo mundo, todas as pessoas que creem, não importa a religião que tem, não importa a religião que a pessoa tenha. O que importa é o seguinte: ela quer essa aliança com Deus, então o Espírito Santo vai descer. Deus abençoe a vocês e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.